Devemos observar que no capítulo de número 2, Ana começa o seu cântico, uma oração em forma de cântico. E sabemos que cântico é exaltar alguém, um ser ou um indivíduo. E esta exaltação que Ana está exaltando, cantando, com cântico de alegria, de majestade, é exatamente o nosso Deus, o Deus poderoso de Israel, o Deus poderoso de Ana. E quando chega no versículo 5, Ana introduz um simbolismo junto com um paralelismo. Este simbolismo encontra-se no versículo 5, quando ela cita 7 filhos. Ali está falando da perfeição de Deus, está dizendo que Deus é perfeito, porque o número 7 na Bíblia, dependendo do contexto, e neste contexto está relacionado ao quê? À perfeição de Deus. Observemos que no capítulo 2 e 3 de Apocalipse aparece também o número 7, as 7 cartas às 7 igrejas. Nós sabemos que ali há um simbolismo. Por quê? Porque não foram e não é só 7 igrejas. Está falando do poderio de Deus, da perfeição de Deus. Sabemos que há milhares e milhares de igrejas, ou seja, pessoas, porque ali está falando de pessoas, porque igreja somos nós, pessoas. Então, o número 7, que Ana citou no versículo 5, está falando da perfeição de Deus. Não é literal e sim simbólico, assim também como no capítulo 2 de Apocalipse e o capítulo 3, concernente às 7 cartas às igrejas. Os 7 Espíritos de Deus também fala da perfeição de Deus, os 7 castiçais e assim sucessivamente. O número 7, dependendo do contexto, fala da perfeição de Deus. E aqui, no capítulo 2 de Ana, no versículo 5, Ana deixou registrado o que Deus fez na vida dela foi perfeito, a perfeição de Deus. Por isso, ela citou o número 7. Então, no número 7, do versículo 5, não é o total de filhos de Anas, mas sim a perfeição de Deus. Até porque, se fosse assim, no versículo 21, estaria escrito que Ana teve 7 filhos e um desses 7 ia crescendo, que era o profeta Samuel. Mas não, no versículo de número 5, está relatado, escrito, que Ana teve 5 filhos, só que só um foi destacado. Destacou o profeta Samuel. O autor, a Bíblia, o versículo 21, só destacou um que ia crescendo, que era o profeta Samuel. Os outros cresceram, mas não foi destacado. Então, a gente entende com toda a base bíblica e com o contexto, analisando o paralelismo e o simbolismo, está no número 7 do versículo 1, e o paralelismo junto com o simbolismo está falando do pão, que até então Ana não passou fome, porque Ana ela teve comida, Eucana dava para ela uma porção dobrada, como está relatado no capítulo 1, no versículo 4 em diante. Então, primeiro Ana teve o profeta Samuel, aí no versículo 2, ela conta em forma de cântico a maravilha, a perfeição que Deus fez, dizendo que o próprio Deus que deu força para a Penina, que era a rival de Ana, para incentivar a Ana a gerar o seu milagre, porque Penina foi colocada na vida de Ana não para matar Ana, nem para ferir Ana, mas justamente para incentivar Ana a buscar mais Deus e Deus assim o fazer um grande milagre na vida dela. Penina, na vida de Ana, não foi uma pessoa para judiar, para maltratar Ana, mas sim para que Ana buscasse mais a Deus, para que Deus assim o fizesse aquilo que outra hora ficaria marcado na vida de Ana. Observe que no capítulo 1, Penina está na vida de Ana,
com força, com rigor, provocando Ana. Mas observe que no capítulo 2, e até no versículo 5, Ana, ela deixa um simbolismo e um paralelismo, dizendo que até aquela que tinha muitos filhos agora está fraca, ou seja, o próprio Deus que permitiu Penina ter forças para provocar Ana, para incentivar Ana a gerar, a buscar a Deus e o seu milagre. Agora o mesmo Deus, no capítulo 2, ele permite, ele tira Penina da vida de Ana. Por isso que você não vê mais Penina no capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante. O mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que tirou. Então finalizamos aqui, porque até então esse cântico que Ana introduziu no capítulo 2 inspirou Maria no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 44, 49 em diante. Foi uma inspiração de Maria também expressar uma forma de cântico ao nosso Deus. Foi uma inspiração a Maria, o cântico de Ana. Então, primeiro Ana teve o menino Samuel, e ela conta no versículo 5, falando de Sete, da perfeição, e depois em diante, Deus assim o permitiu. Samuel foi a porta. Samuel foi o primeiro de muitos. Que Deus vos abençoe a todos.